Mas era agressivo demais, né? Tudo certinho? Ótimo, beleza. Maravilha. Já quantos tomaram posse? Se você não quiser. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Ronaldo Chadid, Osmar Domingos Jerônimo, conselheira substituta Patrícia Sarmento e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José Aedo Camilo. Em discussão, a ata número 6 da sessão ordinária realizada no dia 29 de abril de 2015. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Para a apresentação de proposições.
Tem proposição nada? Vou falar dos novos auditores aí. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas deste Estado. Consulta ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, auditora Patrícia Sarmento, senhores funcionários. Processo da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, listado na pauta, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios de votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador de contas, doutor José Aído Camilo, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, gostaria de cumprimentar também pela primeira vez os novos funcionários concursados que estão participando pela vez primeira da nossa sessão. Então, sejam bem-vindos. Senhor presidente, começamos com o processo número 2763/2011, que trata da prestação de contas do Fundeb de Corguinho, correspondente ao exercício financeiro de 2010, gestão dos senhores Teófilo Barbosa Massi e Benedito Borges Fernandes. O voto propõe ao colendo plenário a seguinte decisão: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas irregulares, pela aplicação de multa equivalente a 200 UFERMs aos titulares responsáveis, sendo 100 UFERMs para o senhor Teófilo Barbosa Massi e 100 UFERMs ao senhor Benedito Borges Fernandes, pela prática de irregularidade de natureza legal, fiscal, contábil e financeira, concedendo-lhes o prazo regimental para promover o recolhimento junto ao FUNTC e, nesse mesmo prazo, fazer a devida comprovação nos autos, sob pena de cobrança judicial. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, voto nesse mesmo sentido para o processo de número 2757/2011, que cuida da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Corguinho, relativo ao exercício financeiro de 2010, tendo como gestores Teófilo Barbosa Massi e Daiane Lemos Correia Massi. Já no processo número 2346/2011/001, que trata do recurso ordinário interposto em face da decisão simples número 1.562/2013, tendo como recorrente o senhor Cláudio Rocha Barcelos, ex-prefeito do município de Itacuru. Acolhendo o posicionamento adotado pelo corpo técnico e o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, o voto propõe a seguinte decisão: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento com efeito prático, de alterar os itens 1 e 3 da respeitável decisão simples recorrida, conferindo-lhes o seguinte teor: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização e execução financeira do contrato administrativo 16/2011, celebrado entre o município de Itacuru e a empresa de pequeno porte Luciana da Silva dos Anjos, uma vez que foram observadas as disposições contidas nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320, constituindo a ressalva em razão da não comprovação da publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesa Cláudio Rocha Barcelos, no valor correspondente a 100 UFERMs, por grave infração à norma legal, representada pela não observância das disposições da Lei das Licitações e Contratações Públicas e pelo não encaminhamento da comprovação da publicação do extrato do referido contrato na imprensa oficial, pela exclusão dos itens 2 e 5, em face da insubsistência dos fundamentos que a alicerçaram, pela manutenção dos demais itens pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim, senhor presidente, o processo de número 4.990, de 2014, tendo como objeto o pedido de revisão formulado pelo senhor Getúlio Furtado Barbosa, ex-prefeito municipal de Figueirão, em desfavor do acordo número 02-006/2012 e da decisão simples número 2-010/2012. O voto propõe à egrégio plenária o seguinte julgamento: pela desconstituição do acordo e, assim, também da respeitável decisão simples, por tratarem da mesma matéria, sendo, portanto, uma decisão prejudicial da outra, razão pela qual ambas devem ter os seus efeitos suprimidos, proferindo, nesta oportunidade, novo julgamento nos seguintes termos:
pela regularidade e legalidade com ressalva da execução financeira do contrato administrativo número 18/2009, celebrado entre o município de Figueirão e Rafael Estrajoto Quirino Cavalcante, em face da exatidão do cumprimento do seu objeto, exatidão dos seus valores e regular adimplemento das obrigações, cabendo, porém, a ressalva em decorrência do encaminhamento de parte dos documentos relativos à execução financeira somente nesta fase recursal. Pela aplicação de multa do valor correspondente a 30 UFERMS, sob a responsabilidade do senhor Getúlio Furtado Barbosa, em face da infração às disposições legais e regimentais, em decorrência do não encaminhamento de parte dos documentos relativos à execução financeira na fase instrutória. Pela concessão do prazo regimental para que o responsável promova o recolhimento da multa em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação dos presentes autos. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo? Com o relator. Conselheira substituta Patrícia Sarmento? Com o relator. Aprovados ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico deste tribunal. Consultam o nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colendo plenário, processo da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, auditores estaduais de controle externo que hoje estão abrilhantando o nosso plenário pela primeira vez, senhoras e senhores. Antes de apresentar os votos dos processos a cargo da minha relatoria, determino a serventia do meu gabinete para que, no momento da lavratura do respectivo acórdão, proceda a correção do processo 4.194/2014, para que no item 1 da parte dispositiva, onde consta Fundo Municipal de Habitação de Campo Grande, passe a constar Fundo Municipal de Investimentos Culturais de Campo Grande. Processo 20.698/2014. Trata-se de recurso ordinário interposto por Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão e Moacir Coll, ex-prefeitos municipais de Coxim, em face do acórdão 64/2012, prolatado nos autos do processo 3.939/2006, que por unanimidade de votos aplicou multa no valor de 150 UFERMS a cada um dos recorrentes por descumprimento da decisão simples 1/492/2006, que determinou a adoção de providências visando a recuperação de valores impugnados junto ao ex-prefeito do município, Oswaldo Mock Júnior. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto, pelo conhecimento do recurso, em razão do cumprimento de seus pressupostos de admissibilidade. No mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se inalterado o acórdão plenário número 64/2012, por seus próprios fundamentos e nos termos das razões antes expostas. Voto no mesmo sentido no processo 5.092/2010, referente ao recurso ordinário também interposto pela ex-prefeita municipal de Coxim, Dinalva Garcia de Moraes Mourão, desta vez em face da decisão simples 01/687/2011, proferida no processo 5.092/2010, que declarou a irregularidade e ilegalidade da execução financeira referente à contratação da empresa Viação Água Branca Limitada, para a prestação de serviços de transporte escolar no valor de R$ 75.530 e aplicou multa de 100 UFERMS à recorrente, por infração ao artigo 53, inciso 4 da Lei Complementar 48/90, vigente à época. Processo 12.277/2010.
Trata-se de pedido de reconsideração interposto por Celso Luiz da Silva Vargas, ex-prefeito do município de Maracaju, que foi recepcionado pelo presidente desta Corte de Contas em juízo de admissibilidade como recurso ordinário, em face da decisão simples 02/29/2012, que após declarar a irregularidade dos atos citados no relatório de inspeção ordinária 47/2010, impugnou o montante de R$ 61.822,51 e aplicou multa ao recorrente em valor correspondente a 500 UFERMs, por violação a preceitos constitucionais e a Lei 8.666/93. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, pelo provimento parcial, no sentido de reformar a decisão singular número 29/2012 em seu item 2, exclusivamente para afastar do valor total impugnado, R$ 61.822,51, a importância de R$ 10.000, diante da comprovação de que houve a devolução desse valor ao erário por parte do ex-vice-prefeito com a devida correção e mantendo-se impugnado o saldo de R$ 51.822,51 e inalterados os demais dispositivos sob os mesmos fundamentos. Processo 6.512/2014, pedido de revisão formulado pela senhora Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, prefeita municipal de Três Lagoas, inconformada com os termos da decisão simples 02/180/2013, que lhe aplicou multa no valor de 20 UFERMs em decorrência da remessa intempestiva de documentos. Deixo de acolher o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e procedência do pedido de revisão para reformar a decisão simples 02/180/2013 e assim afastar a multa aplicada em seus itens 2 e 3, mantendo-se inalterados os demais comandos da decisão recorrida. Processo 4.146/2014, referente ao termo de transferência de cargo de presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Campo Grande, passado de Dirceu de Oliveira Peters para sua sucessora Marta Lúcia da Silva Martinez. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de transferência de cargo em apreço. Também em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas, voto em sentido idêntico no processo 2284/2015, referente ao termo de transferência de cargo de presidente da Câmara Municipal de Corguinho, passado de Marciano Novaes Pereira para seu sucessor Valdecir Santos da Silva. De outro modo, no processo 4194/2014, onde se examina o termo de transferência de cargo de gestor do Fundo Municipal de Investimentos Culturais de Campo Grande, passado de Júlio César Pereira Cabral para sua sucessora Juliana Zorzo Silva, acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela sua regularidade, mas pela aplicação de multa a Juliana Zorzo Silva, em valor correspondente a 9 UFERMs, pelo atraso injustificado na remessa da documentação referente às contas examinadas nestes autos. Processo 15.394/2013. Trata-se da inspeção ordinária número 65/2013, realizada pela 5ª Inspetoria de Controle Externo, junto à Prefeitura Municipal de Bodoquena, referente ao período de janeiro a dezembro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Jun-It Ada. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela impugnação do valor de R$ 181.476,06, a ser exigido do ordenador de despesas em referência, sendo R$ 2.743,50, em razão da irregularidade pontuada no item 5.2 do relatório de inspeção,
decorrente de despesas com hospedagens e alimentação de pessoas prestadoras de serviços. Para efeito de incidência da correção monetária, deve-se considerar o dia 1º de janeiro de 2013 até a data do efetivo ressarcimento. O valor de R$ 96 mil decorrente de pagamento efetuado à empresa Exata Contabilidade, Sociedade Civil Limitada, sem comprovação da materialização da liquidação da despesa, irregularidade pontuada no item 5.4 do relatório de inspeção, deve-se considerar para efeito de incidência da correção monetária o dia 17 de fevereiro de 2012, até a data do efetivo ressarcimento. E o valor de R$ 82.732,56, referente à irregularidade pontuada no item 5.6 do relatório de inspeção, em virtude do pagamento efetuado à empresa de pequeno porte, Link Soluções Inteligentes Limitada, sem comprovação da liquidação da despesa. A correção monetária a correção monetária sobre esse valor deverá incidir a partir do dia 2 de maio de 2012, até a data do efetivo ressarcimento. Pela aplicação de multa ao senhor Junitiada, em valor correspondente a 500 ufermes, sendo 470 ufermes por ato praticado com grave infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, e 30 ufermes por não encaminhamento de documentos obrigatórios, nos termos do artigo 46 caput do Regimento Interno. Em relação ao processo 14.667/2013, que trata da inspeção ordinária número 62/2013, realizada pela equipe da 5ª Inspetoria de Controle Externo no Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Jardim, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2012, sob a responsabilidade de Carlos Américo Gruber, ex-prefeito do município de Jardim, acolho o parecer do Ministério Público de Contas, em razão da ausência de irregularidades do período examinado, voto pela extinção do processo, nos termos do artigo 181, inciso 2, a linha B, do regimento interno desta Corte de Contas. Por último, voto pela regularidade dos atos e fatos apurados da Câmara Municipal de Miranda, no período de janeiro a dezembro de 2012, durante a inspeção ordinária 41/2013, sem prejuízo de eventuais irregularidades apuradas em outros processos. Voto também pela determinação ao cartório para que desentranhe os documentos relativos aos contratos número 8/2011 e respectivo termo aditivo, celebrado com Pradebon, Cury e Luna, advogados associados. Contrato número 12/2011, termo aditivo, celebrado com a microempresa Irineu Ferrari, e contrato número 2/2012, celebrado com a empresa Atlas Assessoria Contábil e Pesquisas Limitada, autuando todos em processos próprios. Em todos os processos com aplicação de multa, voto pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados, nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheira substituta Patrícia Sarmento. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse de Contas. Consulta ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. É em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, nos processos da relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, ratificamos todos os pareceres exarados nos processos de Estado. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas.
Para o processo número 5.709 de 2013, prestação de contas anual do governo do município de Rio Brilhante, representante ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Donato da Silva, eu acolho a análise da unidade técnica e os pareceres do Corpo Especial Auditoria e Ministério Público de Contas e voto, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da presente prestação de contas anual de governo e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Para os processos a seguir, processo 3.330 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Jataí, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Arilson Targino. O processo 5.262 de 2012, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nova Andradina, correspondente ao exercício 2011, tendo como responsável o senhor José Gilberto Garcia. O processo número 2.324 de 2014, prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal de Douradina, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Paulo César da Silva. O processo número 11.016 de 2013, prestação de contas anual de gestão da Agência Estadual de Metrologia, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Sérgio Miranda. E o processo número 4.632 de 2013, prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal de Sidrolândia, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Jean César Nazaré, acolho a análise da unidade técnica e os pareceres do Corpo Especial, auditoria do Ministério Público de Contas e voto, pela regularidade da presente prestação de contas anual de gestão e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. São os meus votos, excelências. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheira substituta Patrícia Sarmento. Com o relator. Aprovada, vai ao expediente. Determino a retirada de ofício dos relatórios do conselheiro Gerson Domingos, que não se faz presente nesta sessão. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Eu gostaria de cumprimentar aqui, está nos honrando com a presença, nossos novos colegas de trabalho, aqui os auditores que foram convocados tomaram posse na última segunda-feira, auditores de controle externo, a Fernanda Florência Angelotti Moro Serrano, você, seja bem-vinda. Thaís Arantes Lorenzetti, seja bem-vinda também. Janaína Viana Adame, prazer recebê-la aqui conosco. Fábio Luiz Coelho Pinto, seja bem-vindo, Fábio. Alexandre Henrique Dedé. Alexandre Henrique Dedé, esse nome acho que eu conheço. Foi deputado. Você é filho dele? Oh, que honra, seja bem-vindo conosco, amigo nosso. Ariane Rezende do Carmo Castro, seja bem-vinda, Ariane. Nery Ramon Insfran Júnior, seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Nós convocamos mais, na verdade, o concurso, e tem uma grande polêmica, né, ele foi realizado para o preenchimento de 30 vagas. Inclusive, não previa o cadastro de reserva, mas nós estamos passando por uma reformulação nesse tribunal, que nós recebemos um TAC em andamento, onde 260 servidores foram mandados embora, foram dispensados, e nós, então, resolvemos aqui numa reunião coletiva com os colegas, para nos ajudar nessa missão que nós temos de reestruturar o nosso tribunal, de fazer o melhor, de prestar o melhor serviço para a população, um tribunal preocupado, sobretudo, com a qualidade da gestão, né? Nós temos consciência que a gestão, que o tribunal ele tem um papel de aliado do bom gestor, e isso precede, sobretudo, de um trabalho pedagógico de orientação, né? A punição é uma consequência,
porque o controle e a pedagogia sempre têm que caminhar juntos. Então, nós convocamos mais 20 auditores do controle externo, os 20 que estavam lá, dos quais os senhores foram contemplados, e precisamos muito do empenho de cada um de vocês que estão vindo agora, né, com disposição, com sangue novo. Aqui é uma casa maravilhosa, nós estamos aqui, todos nós, né, sobretudo, de passagem, e eu acho que a população espera muito de nós. Vamos dar todas as condições e as ferramentas para que os senhores, as senhoritas e as senhoras possam estar qualificadas, conhecer profundamente a estrutura do nosso tribunal, né. Nós estamos reestruturando o tribunal e já estamos também em conversas adiantadas para estruturarmos o quadro de pessoal do Ministério Público de Contas, que está profundamente defasado, né, fazem um trabalho hercúleo para poder acompanhar os processos que são lá, responsabilidade deles, nos ajudarem. Nós já estamos num entendimento bem adiantado com o nosso procurador do Ministério Público de Contas, chefe, doutor Aedo, também para, em breve, fazermos um concurso aí para preencher as vagas e estruturarmos aí o quadro de pessoal do MP, para que possa aí, inclusive, fazer aí, nos auxiliar, como tem feito, com muito sacrifício, mas com certeza vai melhorar. Nossos conselheiros substitutos, hoje aqui representada pela conselheira Patrícia Sarmento, também, né, nós estamos aí organizando para que eles possam cada vez mais ter condições de nos ajudar, né. Aliás, já estão fazendo um serviço, um trabalho maravilhoso. E vocês chegando, com certeza, né, nós temos muito pela frente, muito o que fazer, queremos dialogar, conversar, queremos que vocês se sintam em casa, sejam bem-vindos, e pode ter certeza que a nossa disposição é em procurar dotar o nosso tribunal de ferramentas modernas, eficazes, para que nós realmente possamos ter um tribunal efetivo, um tribunal que vislumbre o futuro, um tribunal de contas que possa efetivamente cumprir o seu papel, que é o que eu sempre digo, né? O dinheiro público mal gasto, por mais que a gente puna o gestor, a gente nunca mais recupera ele. Quem paga o preço é a população mais carente que está lá na ponta. Portanto, o nosso trabalho, fundamentalmente, ele é muito mais eficaz se nós fizermos de forma preventiva. Então, é o que nós desejamos e queremos que vocês sejam bem-vindos, né, e que nos ajudem, né. Vamos agora fazer as tratativas para fazermos a distribuição das inspetorias, enfim, para que os senhores possam... Oi? Está a disputa. Nós vamos fazer isso de forma equânime para que, né, cada inspetoria possa ficar equilibrada e a gente realmente cumprir o nosso papel. Portanto, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Encerrada a fase das comunicações diversas, e hoje os conselheiros estão todos eles meio de greve, né, em greve, e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.